de ler esse livro. Eu sei que ele não é um livro fácil de ser encontrado, mas na comunidade nós temos 2 exemplares. Tem esse e tem um outro, que eu não sei onde que está. Na última formação eu usei ele, mas que ele parece que está com alguém. Alguém deve estar usando ele, se Deus quiser. E comunidade, lugar do perdão e da festa. Está com você? Aí, então, depois que o Túlio terminar, ele pode passar para alguém. Acho que a Natália pode ler, já aproveita que está lá. Então tá ótimo. Então não está com você, está com a Natália. Então está com a Natália. Então, mas é um livro, eu acho que bem propício, né? E eu acredito que todas as pessoas, quando entrarem no primeiro ano, nós vamos trabalhar ele. Porque ele é um livro simples, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo sobre vida fraterna, sobre convivência dentro da comunidade. E é um livro utilizado por muitas comunidades, né? Eu não sei se eu falei muito dele da outra vez, mas ele foi escrito por Jean Vanier, que é um fundador de uma comunidade chamada Arte da França. Jean Vanier até hoje é muito respeitado dentre as novas comunidades. Mas então a primeira vai ser sobre isso, sobre a vida fraterna. Nós vamos conversar um pouquinho, até anotei alguns tópicos ali. Vou tentar passar um pouquinho de tudo, porque o livro é muito grande, então não dá para mim poder aprofundar demais. Mas eu vou dar uma passada em tudo aquilo que o livro, na parte que eu trouxe para hoje, que a gente vai até mais ou menos aqui, assim, no livro. Depois tem mais 2 formações para terminar. Vai ser difícil. Mas a gente vai resumindo e vai fazendo. E depois, hoje, eu vou falar de fatos históricos na comunidade que marcaram ela para o seu crescimento. Dentro da história da comunidade aconteceram fatos que nos marcaram para o nosso crescimento. Então vai ser o segundo. Mas vamos lá. Eu pus os tópicos ali que fala comunidade, lugar de. Que aqui no livro o Jean Vanier vem falando de coisas que a gente tem que viver e que são necessárias dentro da comunidade, né? Que a comunidade é lugar disso. E aí ele cita algumas coisas bem concretas, né? Lugar de perdão, lugar de ser paciente, lugar de ter confiança mútua, lugar de ser você mesmo, lugar onde você é chamado como você é e lugar de exercer seu dom. Então nós vamos falar um pouquinho disso, assim, até para a gente entender o que é perdão, o que é ser paciente, o que é exercer seu dom, né? O que é esse chamado dentro da comunidade, que influencia diretamente na vida fraterna. E depois, no segundo momento, nós vamos falar sobre, dentro da comunidade, quando a gente pertence a ela na vida fraterna, nós temos que percorrer um caminho para a aliança. Né? Porque a gente não entra na comunidade já tem uma aliança. A gente percorre um caminho para construir uma aliança com os irmãos. Né? E esse caminho tem os primeiros passos, o reconhecimento dos laços e um sim definitivo. Porque quando a gente fala de sim definitivo relacionado à vida fraterna, nós temos que entender que o sim que a gente dá a Deus numa comunidade, a gente dá também aos irmãos que estão conosco. A gente não dá sim só a Deus. A gente dá um sim a uma comunidade formada por pessoas e junto com essas pessoas. Então vamos lá, comunidade lugar de perdão, né? Na comunidade, apesar de toda a confiança que temos uns nos outros, sempre vão ter palavras que nos magoam, atitudes precipitadas, situações nas quais as sensibilidades se chocam. É nesse sentido que viver junto é uma cruz, um esforço constante e uma aceitação expressa no perdão mútuo de cada dia. Se entramos numa comunidade sem saber que ali estamos para aprender a perdoar e se fazer perdoar 70 vezes 7, rapidamente nos decepcionaremos. Ou seja, se eu entro para a comunidade e eu não tenho consciência de que eu vou estar num lugar onde eu vou ter que perdoar muito e ser muito perdoado, eu não consigo ficar na comunidade. Porque uma das coisas que a gente mais vai viver dentro da vida comunitária é perdoar. Aí ele fala assim, perdoar não é apenas dizer a alguém que está bravo e bateu a porta ou teve um comportamento antissocial ou anticomunitário. Eu te perdoo. Não é só isso. Né? Quando temos
quando temos facilidade, a gente pode até manipular o perdão, mas perdoar é compreender o que se oculta na raiva ou no comportamento antissocial do outro. O que esses comportamentos estão querendo nos dizer? Talvez essas pessoas que nos machucam estão também se sentindo rejeitadas por nós. Talvez essas pessoas talvez tenham a impressão de não serem ouvidas por nós. Talvez elas não tenham intimidade conosco. Talvez a comunidade na vida dessa pessoa não está sendo o que realmente precisa ser. Então, perdoar é olhar dentro do outro e de si mesmo e ver o que é preciso mudar, pedir perdão e nos corrigir. Perdoar é reconhecer mais uma vez, depois de uma briga, a aliança que nos une àqueles com os quais nos damos muito bem. É abrir-se para eles e escutá-los mais uma vez. É dar-lhes espaço no nosso coração. Isso explica por que é tão difícil perdoar. É preciso também que nos modifiquemos. Precisamos aprender a perdoar e perdoar sempre, dia após dia. Para isso temos necessidade da força do Espírito Santo, para que ele nos ajude a nos abrir desse modo. O que o Jean Vanier quer dizer com isso? Que perdoar não é simplesmente olhar para o outro e falar assim, não, eu te perdoo. Ou, por exemplo, assim, alguém me machucou demais hoje, a pessoa me fez, sabe, porque isso acontece na comunidade, não acontece? Cotidianamente as pessoas nos fazem sofrer. O ato de perdoar é eu conseguir olhar para o outro, além do que ele fez, e começar a entender o porquê que ele faz aquilo. Eu começar a entrar dentro do coração da outra pessoa. Não é simplesmente falar, eu te perdoo, tá perdoado, eu te amo, abraçar. Isso, talvez em alguns momentos seja até necessário, mas não é o importante, não é o essencial. O essencial é, a Natália fez algo comigo, eu vou começar a olhar para ela e perceber assim, não, aquilo que ela fez comigo é porque talvez ela está vivendo algo. Começar a olhar o porquê, a raiz. Por que olhar a raiz da situação que a pessoa faz conosco? Porque não existe na comunidade ninguém mau. Não existe ninguém na comunidade que aquela pessoa ela faz algo comigo porque ela quer me destruir. E às vezes a gente tem esse sentimento. Porque a pessoa às vezes nos fere tanto, né? Porque tem aquelas pessoas que a gente tem muita dificuldade de conviver, e tem mesmo. E às vezes tudo que a pessoa fala me incomoda, do jeito que a pessoa me incomoda. Só que eu tenho que entender que ela me incomoda, e aí eu perguntar, por que ela me incomoda dentro de mim e dentro dela? Dentro de nós dois tem alguma coisa. Ela talvez me leva a perceber quem eu sou de verdade, e isso me incomoda. Porque eu vou dizer para você, as pessoas que mais nos incomodam são as pessoas que mais nos ensinam. São as pessoas que mais olham, mais nos mostram quem somos. Porque elas trazem aquilo que a gente tem de pior dos nossos sentimentos. Ou senão ela tem uma qualidade que você queria ter que você não tem. Ou senão ela tem uma característica de alguém da sua família que você teve dificuldade. Então, perdoar, gente, é começar a enxergar isso. Começar a olhar para o porquê daquilo. Por que eu sinto raiva? Porque se a gente sentir raiva por sentir raiva, nós vamos começar a definir quem é bom e quem é ruim. E na comunidade não tem o lado bom e o lado ruim. Nós não estamos numa novela, né, que tem o povo do bem e o povo do mal. Não é isso. Aqui todo mundo, na comunidade, todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos. Todo mundo na comunidade, por mais que a pessoa erre, ela quer acertar. Agora, por que ela erra? E por que o erro dela me fere tanto? Aí está o perdão verdadeiro. Por que o erro dela me fere tanto? Por que me incomoda tanto o erro daquela pessoa? E eu falo de mim porque, gente, a maior cruz, e ali eu li um pedacinho, a maior cruz que a gente tem na comunidade é a convivência. É a maior cruz. Por quê? Porque na convivência é onde a gente encontra a dificuldade, é onde a gente mostra a dificuldade, é onde a gente vê o erro do outro, é onde os nossos erros são vistos. E isso não é algo fácil. Então, perdoar, gravem isso. Talvez a gente nunca ouviu falar desta forma do perdão. Perdoar é olhar além da situação que está acontecendo. Além da ferida que foi causada, além da mágoa que foi causada, é olhar além disso e perceber assim, por que isso me incomodou tanto? E aí, se eu tenho o porquê meu, eu olhar o porquê do outro. Porque às vezes também, assim, tem duas situações, para vocês entenderem bem.
Tem uma situação que a pessoa, sem fazer nada, ela já me incomoda. Não tem? Tem a situação sem pessoa... Só da pessoa existir, eu já estou incomodado. Tem situações assim. Quando eu falo existir, assim, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa é, se a pessoa é lenta, se a pessoa é rápida, se a pessoa fala muito, se a pessoa fala pouco, se a pessoa faz barulho, se a pessoa é silenciosa, isso já me incomoda. Concordam? Esse incômodo, eu tenho que trabalhar dentro de mim. Porque aí aquilo que a pessoa está querendo revelar algo dentro de mim. Porque a pessoa, às vezes, sem fazer quase nada, só dela chegar perto de mim, do jeito que ela me fala, do jeito que ela me pede alguma coisa, isso já me incomoda. Então eu tenho que olhar assim, peraí, por que isso me incomoda? E olhar dentro de mim. Esse é o primeiro ponto. Agora tem um segundo ponto. Quando a pessoa me fere numa determinada situação, a pessoa perde a paciência comigo e fala alguma coisa comigo que eu não gosto, ou a pessoa briga comigo, aí eu tenho que olhar e perceber assim, olha, por que ela está sendo má comigo? Por que ela está me tratando desta forma? Porque aí sim, aí eu tenho que olhar para a pessoa, aí não é para mim, eu olho para a pessoa e vejo a raiz daquela situação na pessoa. Ou seja, o perdão é um ato de revelação meu e do outro que me fere. É um ato de revelação. E claro, dentro dessa essência, perceber que todos nós temos coisas muito boas. Intenções boas. Por que Deus acredita em nós? Porque Deus vê o nosso coração e a nossa intenção, e não a nossa atitude. Deus vê a intenção da nossa atitude. Às vezes a gente erra, mas Deus vê que nossa intenção era acertar. Por isso que Deus nos perdoa sempre. E a gente tem que ter esse olhar para o outro. Amém? Alguma pergunta? Ou alguma partilha disso? Para eu passar para o próximo? Porque assim, eu vou ir rapidinho para me dar conta de passar. Posso ir? Ser paciente. Ser paciente não é simplesmente suportar o outro, né? A gente sabe que muitas das vezes não é fácil esperar o tempo do outro, esperar as coisas do outro, mas o ser paciente é um ato de... Como é que eu explico aqui? Deixa eu ler aqui, mais fácil, né? Ser paciente é transformar pouco a pouco a nossa sensibilidade para poder começar a amar realmente o outro. Isso é um trabalho árduo. Temos que ser pacientes com a nossa sensibilidade, nossos medos e misericordiosos conosco mesmo, para fazer a passagem para a aceitação e amor do outro e de todos os outros. Temos que começar simplesmente por reconhecer nossos bloqueios, nossos ciúmes, nossa mania de comparação, nossos preconceitos e nossos ódios, mais ou menos conscientes. Reconhecer que somos pobres, que somos o que somos e pedir ao Pai que nos perdoe e nos purifique. O ser paciente está muito ligado ao perdão, é primeiro ser paciente com o seu tempo, para você conseguir ser paciente com o tempo do outro. Toda pessoa que às vezes é impaciente demais com o outro, ela é impaciente demais consigo mesmo. E às vezes assim, ela se esconde, ela não se aceita, ela tem coisas para trabalhar dentro dela, que aí ela precisa aprender a trabalhar dentro dela para conseguir trabalhar com o outro. A partir do momento que reconhecemos que os nossos bloqueios, temos de nos esforçar para começar a entender e a perceber os bloqueios dos outros. E a ser paciente com o bloqueio dos outros. Um dos grandes desafios da falta de paciência é a nossa língua. Olha que interessante que ele fala aqui. Porque quando a gente é impaciente, já ficou algum dia impaciente com alguma coisa? Primeira coisa que a gente faz? Reclama. O maior sinal da nossa impaciência é a nossa língua. Então, nós precisamos ser pacientes com o outro para que a gente consiga trabalhar a nossa língua. E aqui, no ser paciente, né, o Jean Vanier, ele fala quase que só sobre a língua. Engraçado isso, né? Porque ele fala assim, ó, a língua é um dos órgãos menores, mas pode semear a morte.
Para esconder nossos defeitos, aumentamos os defeitos dos outros. Eles não têm razão. Quando aceitamos os nossos defeitos, é mais fácil aceitar os dos outros. O que eu falei da paciência, né? Primeiro tem que ter paciência conosco, para depois eu ter paciência com o outro, né? A língua, que é a maior inimiga da paciência, é aquela que mais demonstra a nossa impaciência, ela muitas das vezes fala do defeito do outro, porque ela quer esconder o seu próprio. Porque você ainda não trabalhou o seu defeito. Você ainda não é paciente com o seu defeito. Aquela pessoa que fica enfatizando o defeito das outras pessoas, ela vive um mecanismo de autodefesa. Eu falo do outro para que ninguém perceba o meu. E isso é um sinal de impaciência consigo e com o outro. São João da Cruz diz: nunca escute o que falam sobre fraquezas dos outros. E se vierem falar com você, peço humildemente que se calem. Ao mesmo tempo, também é preciso tentar com lealdade ver as qualidades do outro. Ele tem muitas, certamente. Contudo, porque eu tenho medo dele, ele tem provavelmente medo de mim. Aquela pessoa que eu tenho dificuldade, ela tem qualidades, e grandes qualidades. E às vezes eu não consigo perceber porque eu tenho medo dele, porque ele me incomoda tanto, e ele tem medo de mim, porque eu também me incomodo. Porque geralmente é recíproco, né? Aquela pessoa que a gente tem dificuldade é a que tem dificuldade com a gente. E isso a gente não precisa nem falar, a gente já sabe. Né? Não, é nítido, né? Principalmente com o tempo que a gente vai convivendo na comunidade, a gente vai percebendo isso. Agora, é claro, né? Se eu tenho medo daquela pessoa, aquela pessoa também tem medo de mim, porque a gente se esbarra e se diz muito um do outro, né? Somos muito parecidos. Vamos para o outro. Confiança mútua, né? Terceiro. Na comunidade, é um lugar que a gente precisa confiar no outro. E não é fácil, mas é um lugar de confiança mútua. É um lugar onde a gente precisa, sim, né, aprender e a confiar na outra pessoa. Claro que a gente sabe que confiança não se conquista de um dia para o outro. Né? Confiança não se constrói, né? Poucos dias de convivência eu já confio em você. Mas é interessante que todas as vezes que eu converso com pessoas da Canção Nova, eles falam que os maiores erros do Monsenhor Jonas Abib é confiar demais nas pessoas. Porque ele confia em qualquer pessoa que chegar perto dele e falar alguma coisa para ele, ele confia. Antes de qualquer coisa, ele confia. Depois, se a pessoa errar, aí que ele muda. Mas o primeiro sentimento dele é de confiar nas pessoas. E aí, esse é o grande defeito dele, do Monsenhor Jonas, que eles falam, mas também foi a grande artimanha que Deus usou para construir a Canção Nova. Porque se ele também não tivesse confiado tanto nas pessoas, a Canção Nova não tinha chegado onde chegou. Ela chegou a partir da confiança. Porque o olhar, esse olhar que fala da confiança, ele fala que todo mundo que veio para uma comunidade é digno de confiança. Por mais que a pessoa ainda tenha algumas misérias e fraquezas. Por que ela é digna de confiança? Porque ela busca, e quem pode dizer que não? Quem pode dizer que não? Porque ela busca estar fazendo a vontade de Deus numa vocação. Isso já dá para essa pessoa uma carta de confiança. Claro que eu estou falando isso aqui, não é para todo mundo que chegar a gente contar a nossa vida, contar a todo mundo que chegar a gente... Não, porque isso aí chama-se intimidade, que é construído com o tempo. Mas confiar no que a pessoa me diz, confiar no que a pessoa... Claro, vai ter momento que depois a pessoa vai se revelar não tão verdadeira, é fato. Mas até isso acontecer, se a gente demonstra confiança no outro, a gente ajuda o outro a crescer até naquilo que ele tem de miséria. Até naquilo que ele tem que é de desconfiar dele. Então a confiança mútua é algo que precisa ser exercido e vivido dentro da comunidade. Né? Para a gente poder aprender a... Uma das coisas que Deus usa para a gente aprender a confiar são as grandes tribulações que uma comunidade enfrenta.
sempre, Jean Vanier fala aqui no livro, sempre que a comunidade vive um momento de desconfiança entre seus membros, Deus permite uma grande tribulação. Sempre quando as confianças estão abaladas dentro da comunidade, ou seja, quando eu convivo com as pessoas, mas eu acho que elas são falsas, Deus permite grandes tribulações. As grandes tribulações, elas revelam a verdade e trazem a confiança à tona. Mas que às vezes tem que tirar aqueles que não são de confiança. Tá? Ele até fala assim, muitas das vezes, depois de sofrimentos grandes, dificuldades e tensões que puseram a fidelidade à prova, a confiança cresce. Uma comunidade onde há uma verdadeira confiança mútua é uma comunidade inabalável. Descubra cada vez mais que a grande dificuldade para muitos de nós que vivemos em comunidade é a falta de confiança em nós mesmos. Temos a impressão de que não possuímos nada que seja digno de amor entre nós e que os outros não são tal como pensamos. Temos medo de tudo que é tenebroso. Nossas dificuldades na vida... Temos medo de tudo que é tenebroso, de nossas dificuldades na vida, da convivência e na desconfiança mútua. Tememos não poder amar de verdade. Passamos muito depressa da exaltação à depressão, mas nenhuma desses dois estados é a expressão do que somos verdadeiramente. Como nos convencemos de que somos amados na nossa pobreza e nas nossas fraquezas, e que somos capazes de nos amar também? Aqui está o segredo do crescimento em comunidade. Não virá de um dom de Deus que passa através dos outros? Quando descobrimos pouco a pouco que Deus e os outros têm confiança em nós, é mais fácil confiar em nós e nos outros. E a nossa confiança pode crescer. Por que a grande tribulação ajuda na confiança? Primeiro porque uma grande tribulação, ela dá uma purificada na comunidade. Ela tira aqueles que não são de confiança. E tira mesmo. Esse é o primeiro. Segundo, que ela prova quem realmente está fiel, quem realmente está fiel à comunidade. E terceiro, que aí é diante de Deus, que a grande tribulação dentro de uma comunidade, se ela é superada, a gente percebe que Deus acredita na comunidade. Porque, por exemplo, diante de uma grande tribulação, de problemas entre pessoas, por exemplo, de falatórios, de mentiras, de coisas que acontecem, o sentimento que surge dentro de uma comunidade é um sentimento que ela vai acabar. Isso já aconteceu na nossa e vai acontecer, talvez, em algum outro momento, Não sei. Aí surge aquele sentimento assim, que vai acabar, ou que algumas pessoas vão sair, tudo. E quando surge aquilo e a gente supera aquilo, a gente percebe que Deus confia. Nós, por exemplo, vivemos um momento de desconfiança muito grande na comunidade, que gerou uma grande tribulação. Nós imaginávamos que a comunidade iria acabar. E tinha tudo para acabar. E não acabou. Por que não acabou? Porque Deus confia na comunidade. Aí surge a confiança de Deus em nós. Então, a grande tribulação, ela vem quando falta confiança em nós mesmos, nos outros, e percepção da confiança que Deus tem em nós. Portanto, meus irmãos, se nós semearmos desconfiança no nosso coração para com os outros, para com a comunidade, para com a autoridade, nós estamos trilhando um caminho para chegarmos em tribulações. A desconfiança é semente para uma tribulação. A desconfiança é semente para uma tribulação. Então nós temos que tomar cuidado de ficar desconfiando de tudo e de todos. Mas eu sei que fulano não é verdadeiro. Peraí, se você sabe, então coloque as claras. Traga para a verdade. Porque aí você está ajudando a verdade a acontecer. Agora, se eu sei e deixo aquilo obscuro, e fico vigiando, e fico achando, e o tempo todo desconfiando de tudo e de todos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso estar plantando sementes de tribulação dentro da comunidade. Não, porque a gente tem condição de ir aparando as coisas agora. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar o erro do outro. Porque o outro não é verdadeiro. Não, eu tenho que trazer as claras a falta de verdade do outro. E se eu sei, se eu vejo, então eu tenho que assumir aquilo que eu sei e que eu vejo. E ser verdadeiro.
né? Porque acontece assim, eu sei que fulano fala isso que não é verdade, mas eu sei e fico só com aquela coisa no meu coração, não falo com ele, não falo com o formador, não assumo que eu sei, porque a gente tem medo disso. Mas eu não vou falar não, eu sei esse negócio da Natália, mas não vou falar não. Peraí, você é uma pessoa de confiança ou não? A sua confiança para com a comunidade. Se eu sei, eu tenho que falar, e se a Natália vir me questionar porque eu falei, eu falo, não, porque eu sei, porque eu quero confiar em você, então eu estou te dando a oportunidade de mudar. Porque eu descobri isso de você, porque eu percebo isso em você. Porque nós precisamos olhar para os irmãos e perceber o que eles têm de bom. E o que eles têm de ruim, nós temos que trazer à luz. O Evangelho fala isso. Aquilo que é treva, traz para a luz, porque a luz dissipa a treva. Se eu vejo algo no outro que é de desconfiança, eu tenho que trazer para a luz. E eu tenho que assumir que eu estou trazendo para a luz. Porque um dos problemas na convivência entre pessoas é que às vezes a gente vê aquilo que o outro faz de errado e a gente tem medo de dizer que somos nós que estamos vendo. E de assumir o que a gente vê. Isso também mostra que nós não somos pessoas de confiança. Porque se eu sei e não falo, eu fico só com aquilo dentro de mim, eu semeio dentro de mim algo ruim, eu semeio dentro de mim sentimentos e pensamentos. Amém? Vamos para o próximo. Ser você mesmo. Confiança muda. Ele começa dizendo assim, olha que interessante. Ser você mesmo. Sempre quis escrever um livro que tivesse por título O Direito de Ser Feio e Sem Graça. Porque tem gente que tem medo de ser você, porque acha que, não vão gostar de mim, não vão, né? Meu irmão, isso nós falamos até na outra formação, né? Nós só viveremos o amor se formos quem somos de verdade. Senão não tem amor. As pessoas só vão te amar se você mostrar quem você é. Se você não mostrar quem você é, ninguém vai te amar. O direito de ser eu mesmo. Uma das grandes dificuldades da vida comunitária é que se obriga, às vezes, as pessoas a ser o que não são. Né? Por causa de um ideal, para terem de se adaptar, elas, às vezes, colocam máscaras para não serem quem são e se adaptar ao que a comunidade espera delas. Esperamos muitos das pessoas e logo as julgamos e colocamos um rótulo. Se não conseguem identificar-se com a imagem que se faz dela, temem não ser amadas ou então decepcionar. Sentem-se obrigados a se esconder atrás de uma máscara. Aqui chama atenção para nós todos. Né? Primeiro, para a gente ser quem a gente é. E segundo, para nós como irmãos, não ficarmos colocando rótulos nas pessoas. E nem ficar estigmatizando alguém que ela é aquilo e ela não tem condição de ser diferente. Por quê? Porque, por exemplo, assim, se uma pessoa é lenta, né, vou dar um exemplo claro, isso serve para mim também. Se uma pessoa é lenta, e ela é mesmo, ela é mais devagar, ela não é tão ágil quanto outras pessoas são. Se eu começo a estigmatizar aquilo como algo negativo dela, ela vai começar a colocar máscara para não parecer o que ela é. Nós precisamos olhar para o diferente do outro para dar e perceber que ele é diferente de nós, para dar-lhe o direito de ser quem ele é. E não para colocar um rótulo de que aquilo não é bom, de que aquilo é ruim. E às vezes a gente percebe no outro, por exemplo, fulano não gosta, por exemplo, disso. E a gente já logo coloca um rótulo e tudo que a gente vai falar do fulano, a gente sempre destaca aquilo que ele não gosta de ser e de fazer. E talvez ele não goste mesmo. Mas aí ele vai esconder daquele que ele não gosta, vai fingir que ele gosta e não vai ser quem ele é. Se eu vejo que o outro tem um defeito, se eu vejo que o outro tem uma miséria, tem uma limitação, a comunidade precisa trabalhar a limitação com ele e não rotular ele da limitação. Porque o rótulo impede a pessoa de ser verdadeira. Eu nunca tinha visto isso, nunca me pensava nisso. Mas e eu falo isso para cada um de nós, quando rotulamos alguém nas nossas brincadeiras, que é algo muito típico da nossa comunidade, e eu falo para nós estamos impedindo a pessoa de ser verdadeira conosco. E às vezes quando eu rotulo uma outra pessoa, aquele que está chegando tem medo de se mostrar, com medo de também ganhar um rótulo.
E aí os rótulos vão impedindo o outro de ser verdadeiro. Ou seja, se eu tenho condição de ajudar o outro a melhorar, eu tenho que usar os meios corretos para isso acontecer. E não os meios, às vezes, da brincadeira, às vezes do rótulo, às vezes de coisas que não são lícitas também. Não são lícitas também. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Porque o rótulo, a brincadeira, impede a pessoa de ser verdadeira. Porque a pessoa vai se esconder para não ser vista, para não ganhar essas brincadeiras e esses rótulos. Então, todos nós temos o direito de ser quem somos. E isso eu tenho que assumir que é o meu direito de ser quem eu sou, de ter os meus defeitos, de ter as minhas qualidades, e a comunidade tem que respeitar e trabalhar a partir do que a pessoa é, e não do que a comunidade espera que ela seja. Isso é forte, porque às vezes nós queremos um tanto de gente que faça tudo do mesmo jeito, e não são assim. Então, a comunidade, eu falo para nós, autoridades, precisamos perceber quem ele é e trabalhar com ele a partir do que ele é. E não querer que ele seja algo que eu acho que seja bom ser. Porque às vezes a gente tem um ideal de pessoa, e fala, esse é o ideal bom, aquela pessoa que reza, que trabalha, que é isso. E nem sempre esse ideal é o que realmente a pessoa vai ser. Né? E aqui é um lugar de pluralidade. Amém? Alguma coisa vocês querem compartilhar sobre isso? Perguntar? Eu acho que mais do que muitas vezes nem nós, mais do que às vezes rotular a pessoa para a pessoa, a gente tem mania de rotular as pessoas em conversas muitas vezes que as pessoas não estão. Fora, né? Sem ser na frente da pessoa. Mas quando a gente vai falar de uma pessoa, de uma coisa que ela fez, a gente tem esse costume. E às vezes, assim, esse costume, assim, por exemplo, assim, eu falo algo que eu vejo da Natália para a Carol. Eu estou impedindo a Carol de ser verdadeira. Porque a Carol vai ter medo de também ser rotulada. Vocês estão me entendendo? Não, claro. Eu acho assim, agora não é hora da gente colocar as coisas assim. Eu acho que é hora da gente acolher isso e perceber o quê? Eu não posso rotular e nem estigmatizar alguém, seja na frente, seja nas costas, seja brincando, seja não brincando, porque tem um motivo. E a gente precisa entender isso. Não é só porque isso não é bom. Tem um motivo. Nós impedimos a pessoa de ser quem ela é. Isso, acho que essa é a novidade. O rótulo gera máscara, isso mesmo. Gera máscara. E isso, gente, nós estamos, quando eu rotulo meu irmão, quando eu brinco com meu irmão do defeito que ele tem, ou de uma característica que ele tem, que talvez nem é defeito, mas é um jeito dele ser, eu estou contribuindo para a comunidade não ser uma comunidade de pessoas verdadeiras. Isso é sério. Não. Eu vejo miséria no outro, gente. Nós já sabemos, isso nós já sabemos, né? Principalmente quem já está há mais tempo. Talvez quem chegou esse ano ainda não tenha tanto como saber. Mas nós já sabemos. Eu vejo no outro algo que precisa ser melhorado, eu partilho com ele, ou eu vou no formador dele, e eu tenho os mecanismos de ajudá-lo. Agora, eu também tenho que entender uma coisa. O direito de ser quem você é, a comunidade tem que trabalhar aquilo que é miséria e defeito. Mas aquilo que a pessoa é, não tem como a gente mudar. Porque essa pessoa, ela... Não estou dizendo de defeito. Por exemplo, a pessoa é preguiçosa, tem que mudar. A pessoa não reza, tem que mudar. A pessoa fala dos outros, tem que mudar. Mas a pessoa, às vezes, ela é uma pessoa mais devagar, ou mais agitada. Isso não tem como mudar na pessoa. E eu não posso rotular ela disso. Isso é da pessoa. E, gente, graças a Deus que vão ter pessoas agitadas e pessoas lentas. Vão ter pessoas A e pessoas B. Agora, se eu começo a rotular isso na pessoa, ela começa a não querer aceitar quem ela é para tentar ser outra pessoa, para não ser vista daquele jeito. E isso nós não podemos fazer. Estão entendendo? O rótulo, gente, isso é da vida fraterna. O rótulo impede a pessoa de ser quem ela é. E ele não pode acontecer de forma alguma. E nós, aí entra a nossa fraqueza. Nós, Missão Maria de Nazaré, temos muito disso. De rotular, de brincar com a característica do outro.
talvez seja a nossa maior mazela. E eu falo de mim também, que às vezes brincamos muito com o defeito do outro. Gente, isso nós não temos noção do mal que nós estamos causando entre nós. Eu sou grosso, eu nervoso. Aham. Ou que vem de fora, que conversa com outras pessoas, chega perto de mim, a pessoa travada perto de mim, depois do vai me conhecer e fala assim, não tinha visão de você, nunca me diferente. Eu tinha que você sem conversar com você. Comigo acontece. Isso mesmo. Até hoje, até aqui dentro. Não dá. Mas eu acho que assim, você tem que procurar vencer isso, e a comunidade tem que procurar vencer isso com todos, porque não é com você só, né? Não é só você que tem essa... Mas você procurar vencer, assim, de tirar o rótulo que colocaram em você, e nós tomarmos cuidado com o rótulo. Gente, eu não estou querendo que a gente seja indiferente ao erro do outro. Não é isso. Mas nós trabalhemos o erro do outro para edificá-lo, da forma como precisa ser trabalhado. E não da forma como a gente não tem que, talvez, expor, aumentar, atrapalhar, né? É isso que a gente precisa fazer. Isso. Eu acho que assim, e aí é na formação humana, na formação pessoal, que a gente vai ver o que é defeito e o que é característica da pessoa, do que a pessoa é de verdade, entendeu? Às vezes a pessoa ela é de uma personalidade que me incomoda. Que bom. Aí eu vou fazer o que a gente tem que fazer lá no outro, né? Vocês lembram do perdão? Se a personalidade do outro é uma personalidade que me incomoda, eu vou trabalhar comigo. Por que me incomoda? Por que uma pessoa, às vezes, mais devagar do que eu me incomoda? Ou por que alguém mais barulhento que eu me incomoda? Ou por que alguém mais silencioso que eu me incomoda? Aí eu vou trabalhar comigo. E não com a pessoa. Né? Hã? Não é que a gente não tem que viver sem nenhuma pessoa incomodar. Às vezes tem que viver com a pessoa incomodar, mas a gente tem que saber por que ela nos incomoda. Porque ela não nos incomoda, Mariana. Ninguém me incomoda. Por exemplo, vai me incomodar talvez a minha vida inteira. Mas eu vou entender o porquê. Não é porque a outra pessoa é daquele jeito, é porque eu trago em mim algo. Entendeu? Não entendi o que você falou lá. Por exemplo, você é casada com o Lucas. Tem coisa no Lucas que te incomoda, não tem? Não tem? Você vai morrer, talvez, casada com ele, com coisas que te incomodam. Você tem que suportar e você tem que começar a perceber por que te incomoda. Porque às vezes não é por causa dele, é por causa de você mesmo. É importante você achar, porque vai te ajudar a suportar mais. Porque às vezes com o marido, com a esposa, a gente já suporta porque a gente tem muitos benefícios, né, de ser casado. Eu vou dizer, por exemplo, assim, a Carla tem coisas que me incomodam, mas ao mesmo tempo ela me oferece muito mais benefícios do que o incômodo que ela me oferece. Concordam? Aí eu suporto. Agora, o irmão, ele só me incomoda. Ele não me traz aquilo que minha esposa me traz. Concordam? Ele não traz alguns benefícios da convivência humana. A Carla é uma pessoa que cuida dos meus filhos, né? Então, assim, ela tem um tanto de coisa boa que aquele incômodo que ela tem é pequeno. Agora, o irmão não, o irmão só tem incômodo para mim. Como é que eu vou suportar mais esse incômodo? Trabalhando o porquê desse incômodo dentro de mim. Amém? Chamado tal como somos, né? Ou seja, nós somos chamados do jeito que nós somos. Deus, quando te escolheu, meu irmão, Ele te escolheu do jeito que você é. Ele escolheu quem você é. Quem eu sou não é quem eu sou enquanto somente pecador ou enquanto defeito, não. Quem eu sou é quem eu sou. Deus me chamou do jeito que eu sou, com a minha história, com o meu passado. Nós precisamos trazer isso à tona, até mesmo na formação pessoal, para a gente se aceitar e ser aceito. Porque quem não é aceito, ou não se sente aceito, tem que trabalhar também a aceitação sua, né? Sua autoaceitação. Tem uma frase interessante de Palmer, Parker J. Palmer. Não sei quem é essa pessoa não, mas a frase dela é interessante. Fala assim, ó. Finalmente, a comunidade é um fenômeno religioso. Não há nada que possa manter juntos seres humanos
obstinados e magoados, a não ser uma força transcendente. Ou seja, ela fala assim, ó, finalmente, a comunidade é um fenômeno religioso, ou seja, é algo de Deus. Porque não há nada que possa manter juntos seres humanos obstinados e magoados, a não ser uma força transcendente. E é verdade. Porque em qualquer outro grupo, eu vou dizer, gente, não tem um outro lugar que nos fere tanto quanto na vida comunitária. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar onde a gente vai sofrer tanto para conviver com alguém tão diferente de nós que não seja na comunidade. Por isso que ela é algo de Deus. E aí ela fala algo de Deus por quê? Porque nós precisamos entender que nós temos um chamado. Nós não estamos aqui porque a gente quer ser um grupo de pessoas boazinhas. Isso já fala muito. Nós temos um chamado. E um chamado do jeito que nós somos. Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Deus nos escolheu desta forma. E nós vamos assumir isso. Não nos conformar com os defeitos. Porque Deus me chamou assim, então é assim que eu vou ser. Não é um conformismo, mas uma consciência. Conseguem diferenciar as duas coisas? O chamado de Deus aqui não é para a gente se conformar, né? Não é para a gente se conformar com Ele, né? Não é para haver uma conformação, mas uma consciência. O que é essa consciência? Consciência de quê? Consciência de quê que a gente precisa ter no chamado? De que Deus nos escolheu do jeito que a gente é. Agora, claro, Ele vai nos purificar, nos transformar, nos converter. Mas a sua essência é quem você é. Deus não te escolheu, eu escolheu todo mundo aqui para ser uma outra pessoa que nós somos. Não, Deus nos escolheu como somos. Do jeito que somos. E a comunidade é algo transcendente por isso, que é um chamado de Deus. E dentro desse chamado, tem uma coisa que Jean Vanier escreve aqui que é muito interessante, porque quando a gente é chamado do jeito que a gente é, e se é Deus que nos chama, a gente idealiza algumas coisas desse chamado. E ele fala assim, não se deve procurar a comunidade ideal. Trata-se de amar aqueles que Deus pôs ao nosso lado. Escolhemos sempre os nossos amigos, mas não escolhemos os nossos irmãos e irmãs. Eles nos são dados. Assim é na comunidade. Talvez, se a gente fosse criar a nossa comunidade, eu falo de mim, né? Eu sou o fundador da comunidade. Talvez eu não escolheria todo mundo que está aqui. E talvez eu procuraria outras pessoas. Né? E a gente também, assim, eu gostaria de entrar numa comunidade que tivesse aquela pessoa que eu gosto dela, aquela outra. E aí, talvez não seria comunidade, mas seria um grupo de amigos. Porque comunidade, não somos nós que escolhemos. Eu tenho certeza que muitos de vocês perguntam assim, nossa, há anos atrás eu não me imaginava do lado das pessoas que eu estou hoje. Não me imaginava do lado dessas pessoas. Eu me imaginava do lado de outras pessoas. Aí vem o transcendente e o chamado de Deus, que vai juntando, né? Aí tem uma coisa interessante que ele fala aqui, que ele fala assim, ó, fico cada vez mais impressionado com as pessoas insatisfeitas na comunidade. Quando estão em comunidades pequenas, gostariam de comunidades grandes, em que se é mais ajudado, em que há mais atividades comunitárias, em que as liturgias são mais belas e mais bem preparadas. Aí quando estão em comunidades grandes, sonham com essas pequenas comunidades, que parecem ideais. Os que têm muitos trabalhos, os que têm muitos trabalhos sonham com grandes momentos e longos momentos de oração. Os que têm tempo para si mesmos parecem aborrecer-se e procuram desesperadamente uma atividade que dê sentido à sua vida. Não será verdade que todos nós sonhamos com essa comunidade ideal, perfeita, em que estaríamos plenamente em paz, perfeitamente em harmonia, tendo encontrado o equilíbrio entre exterioridade e interioridade, em que tudo seria alegria. É difícil fazer com que as pessoas compreendam que o ideal não existe, que o equilíbrio pessoal e essa harmonia sonhada só chegam depois de anos e anos de luta e sofrimento, e que mesmo assim vêm apenas de modo passageiro, são apenas como toques de graça e de paz. Eu achei isso muito forte, porque a gente às vezes quer sempre algo diferente do que a gente tem na comunidade. Né? A gente parece que está sempre procurando algo ideal. Não estou falando que a gente tem que deixar de querer melhorar,
Mas nós temos que tomar consciência que não vamos ter o sonho de uma comunidade com tudo perfeito, com tudo pronto, tudo do jeito que a gente sonhou. É interessante que eu vejo assim, eu falo de mim, né? Eu sempre gosto de ler muito sobre comunidades. E às vezes eu entro, por exemplo, a Oásis, né? A Oásis é uma comunidade hoje que me encanta. Não que eu tenha vontade de morar lá, de ser da Oásis, não. Mas me encanta a vida de oração deles, a intimidade, a profundidade, né? A perseverança diante de uma comunidade que já viveu muitos conflitos e problemas, né? Uma comunidade com poucos membros e mesmo assim firme e fiel, porque às vezes a gente tem vontade de ter muita gente. Só que se eu entrar na intimidade da Oásis, lá tem imperfeições tanto quanto a nossa. Lá tem insatisfações tanto quanto tem na nossa. Porque isso faz parte da vida comunitária. Isso faz parte. O chamado de Deus para a gente ser como a gente vai trazer também junto conosco as imperfeições do outro. E aí nós não vamos ter algo ideal, né? Porque se a gente olhar para a nossa comunidade hoje, a gente pensa assim, nossa, vai ser tão bom quando isso acontecer, né? Por exemplo, hoje nós sonhamos a comunidade de vida de morarmos lá no sítio, todo mundo, ter a nossa casa. E aí a gente já sonha assim, não, quando isso acontecer, vai ter um tanto de coisa boa, né? Mas vão surgir um tanto de dificuldade também a partir disso. Aí nós sonhamos com esse ideal e temos que sonhar com ele, mas sempre imaginamos que isso não resolve todos os nossos problemas. Vão surgir outros diferentes e sempre vamos ter sofrimentos, e grandes sofrimentos na vida comunitária. Isso é fato, né? E aí ele até fala, né? O equilíbrio a gente conquista com anos e anos, né? Quem está chegando agora, principalmente, tem que ter essa visão assim. Porque quem está há mais tempo, né? Por exemplo, eu e a Carla, né? A gente já consegue ter uma leitura assim, e de verdade, assim, eu consigo ter uma leitura de que nós estamos muito bem, apesar de tudo que vai mal. Nós estamos muito bem. Por quê? Porque a gente percebe que ideal e perfeição nós não vamos ter. Nós não vamos ter. Quem está chegando, às vezes, sonha muito com melhoras, e eu digo para você, não vão ter grandes melhoras. Ou se tiver uma melhora em um aspecto, vamos ter dificuldade em outro aspecto. E isso é a nossa caminhada até o céu. No céu nós vamos ter a paz, né, o sonho, o ideal, a perfeição. É. Na verdade, esse anseio por perfeição, eu acho que é de Deus, porque nos leva a ansiar justamente o que é eterno. Claro. Não, o anseio por perfeição é de Deus, Valdo. O anseio é de Deus. Só que nós precisamos ter consciência de que ele não vai acontecer aqui. Ele não vai acontecer. Entendeu? Por exemplo, assim, tem um problema de convivência na comunidade. Ai, nossa senhora, nós temos que resolver. A hora que resolver o problema de convivência, vai ter outro problema. E vai ter outro. Por quê? Primeiro, porque sempre está chegando gente nova. E quem chega novo traz consigo uma bagagem de uma história fora da comunidade. E essa história fora da comunidade, ela às vezes vem conflitar com a vivência que já se tem de anos. Por exemplo, eu falo disso. Tem muita gente na comunidade que está há mais tempo que tem medo de gente nova. Quem é inseguro com gente nova. Por quê? Porque gente nova, não, mas a gente já tem isso estruturado, não, mas já tem isso pronto, né? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo interessante dentro de mim, assim, que não é de Deus, um sentimento meu. Assim, quando a gente pensou, não, agora podia ficar só essas pessoas, porque já estava pronto, a gente não precisava preocupar mais com formação. Ué. Era um problema a menos, concordam? Um problema a menos, já está todo mundo... Vocês estão entendendo? E aí, só que vão chegar gente, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, vai ter um tanto de gente que não fez a escola. E aí a escola de formação não vai ter mais aquele poder que ela tem hoje. Porque hoje a escola de formação tem um poder na comunidade, não tem? Não, porque como a gente aprendeu na escola de formação, né? Vai ter daqui um tempo que a gente não vai ter como falar isso mais. Nós vamos ter que falar, assim como nós somos formados, e aí vai ter que cair sobre nós a responsabilidade da formação. Porque hoje, eu vou dizer, hoje eu tenho uma muleta de transferir a formação para uma escola que teve, que não fomos nós que falamos. E aí, quando eu vou argumentar algo com alguém, quando eu vou cobrar algo de alguém, eu tenho aquela justificativa em cima de algo que eu tenho hoje. E que daqui a um tempo eu não tenho mais. E não tem mais. Hoje já somos 38 membros na comunidade. 38, a Júnior não foi desligado. Somos 38 membros na comunidade. Desses 38 membros, 20 fizeram a escola de formação, mais ou menos, 22.
Então, ou seja, nós estamos quase que meio a meio. Daqui a pouco, a maioria não vai ter feito. E aí, nesse momento, nós voltamos para um outro desequilíbrio. Vocês estão entendendo? Nós alcançamos um equilíbrio na formação hoje, alcançamos mesmo. Daqui a pouco esse desequilíbrio volta a acontecer. Aí que fala aqui, olha que interessante, né? Depois de anos de luta e sofrimento, mesmo assim, vem de modo passageiro. O equilíbrio, gente, nas situações, ele vem de modo passageiro. Hoje nós temos muito problema financeiro. Vai ter algum momento que nós vamos superar o problema financeiro de modo passageiro e ele vai voltar. Por quê? Porque esse é o segredo de caminhar neste mundo. Gente, porque esse é o segredo do caminhar neste mundo. Agora, não podemos perder, claro, né, a ânsia por alcançar, porque senão também a gente acomoda. Aqui não fala para a gente ser acomodado. Não, então não tem jeito de ser perfeito, então tá bom do jeito que tá. Não é isso. Não é isso. Mas é entender que os sofrimentos e que as provações, as imperfeições, elas sempre vão caminhar ao nosso lado. Superamos uma coisa hoje, amanhã nós temos outra para ser superada, e outra, e outra, e outra. E é claro, né? Trabalhar conosco para que a gente, às vezes, crie expectativa demais em algo, aquele algo não acontece do jeito que a gente queria, e a gente se frustra na nossa vocação. Porque isso pode acontecer também, né? Por exemplo, nós temos a expectativa de mudar para o sítio. Eu falei desse exemplo. A gente cria uma expectativa tão grande daquilo lá, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Chega lá, a coisa não é do jeito que eu imaginava, isso pode me frustrar. Exercer seu dom. Uma coisa que a gente precisa entender e perceber na comunidade é que se Deus chamou cada um de nós, é porque Ele quer usar de cada um de nós. Ele quer usar de todos. A partir do dom que cada um tem, né? Por isso é importante que cada um conheça os seus dons. Que os ponha em prática e sinta responsável pelo seu crescimento. É necessário que seu dom seja reconhecido e que seja prestado conta, de modo que ele possa frutificar. A comunidade é um lugar da gente exercer o nosso dom. Nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável pelo seu dom, para fazer ele crescer, e precisamos prestar conta dos nossos dons. Prestar conta dos nossos dons. Quem define o nosso dom? Isso nós aprendemos na escola de formação. A comunidade. Quando o dom, e aqui no livro fala, eu não vou procurar porque senão eu vou demorar, mas aqui no livro fala que quando o dom da pessoa é muito latente, muito grande, e a pessoa se destaca demais por esse dom, é importante que a comunidade também exerça um papel de formação em cima do dom, para que o dom não seja maior do que a própria pessoa, ou que o dom não seja mais destaque do que a comunidade e a pessoa, né? E aí ele até fala assim, em alguns momentos, é preciso que a pessoa não exerça o seu dom latente, para que o dom não seja o grande objetivo da pessoa estar na comunidade. Isso a gente tem que trabalhar conosco mesmo. Porque às vezes a pessoa é muito boa para fazer aquilo, que ela fica a vida inteira na comunidade fazendo só aquilo. E às vezes ela fica a vida inteira fazendo tanto aquilo, que a pessoa passa a ser percebida não pelo que ela é, mas por aquilo que ela faz. E na comunidade é mais importante ser quem a gente é, e não o que a gente faz. Amém? Vou passar para o lado de cá, porque quantas horas já são? E ó, já... Vê. É verdade. Caminhada para a aliança. Eu já disse isso no início, né? A aliança na comunidade, ela é construída a partir de passos que a gente vai dando. Quem chega, logo que chega, não pode dizer que já tem uma aliança firme. Por isso que tem os tempos de formação, né? Vocacional, discipulado, pré-discipulado, consagração temporária. Esses são os primeiros passos, né? Para se construir uma aliança. E esses passos têm que ser dados de forma concreta, de forma, né? Como que eu falo assim? Passo por passo, né? Não é corrido, não é lento demais, mas não é corrido, até chegar ao sim definitivo na comunidade. Então,
A aliança na comunidade, alguém que chegou logo assim, já no vocacional, não tem como dizer que já tem uma aliança na comunidade. Porque a gente compara a comunidade, a minha aliança na comunidade, como uma aliança de marido e mulher, que não se constrói uma aliança de um dia para o outro, né? Que às vezes a gente vê assim, e às vezes tem em algumas outras igrejas, pessoas que logo que se conhecem, já se amam, já querem se casar, e depois lá na frente vão ter consequência disso, né? Ou seja, primeiro a gente tem que dar cada passo. Num relacionamento de um homem e uma mulher, primeiro nasce uma amizade, depois nasce uma paquera, depois nasce um namoro, depois nasce um noivado, depois sim um casamento. A comunidade tem que ser do mesmo jeito. Cada passo ser dado de acordo com que a pessoa está pronta para dar aquele passo. E às vezes o tempo de um é um pouco mais lento que o tempo de outro. Às vezes o tempo de um é diferente do tempo do outro. Mas é importante passos, sem querer correr demais com aquilo que precisa acontecer, né? Sem forçar alguém a dar um sim definitivo, mas também não deixar a pessoa parada. Vocês já viram aqueles namoros parados? Há quanto tempo você namora? 10 anos. Vai casar? Ah, não sei. Peraí, velho. Entendeu? Isso é um parar. E tem gente que para. Tem gente que tem medo de dar o passo. Agora, tem gente que já começa a namorar e fala assim, esses dias eu fui pregar numa cidade, não vou falar o nome para não comprometer. Fui pregar numa cidade e tal, aí eu preguei, aí acabou a pregação, veio um rapaz partilhar comigo. Não, porque tal, eu senti isso na oração e tal, ele estava partilhando nada da afetividade, ele não estava partilhando da oração, né? Ah, porque eu senti isso na oração e tal. Eu falei, eu até partilhei com a minha futura esposa. Eu falei, você namora? Não, a gente está rezando, mas eu sei que eu vou casar com ela. Eu pensei comigo assim, pensei, não falei não, falei, isso aí assim, sabe? Já é algo muito solto, muito pequeno. Claro que quem entra para um namoro e quem entra para uma comunidade, claro que entra pensando em estar nessa comunidade para a vida toda. Porque Deus não muda de ideia. Se Deus te chama hoje, Ele te chama, Deus não muda de ideia. Só que, será que eu já estou pronto para dizer aquilo que eu preciso dizer? Porque Deus não muda de ideia, eu não vou dar a resposta que não é para agora, que é para depois, sem ter a maturidade para aquela resposta. Sem ter a maturidade para aquela resposta. E a comunidade também não pode cobrar da pessoa que está chegando uma resposta que a pessoa não está pronta para dar aquela resposta. E essa analogia é própria mesmo do relacionamento entre homem e uma mulher. Eu não posso dar resposta no meu namoro de coisas que não é ainda a hora de eu dar a resposta. Mesmo que eu queira, mesmo que eu sonhe, que eu planeje, que claro, um namoro em Deus, ele tem que terminar, né, assim, ele tem que ser vivido no planejamento para um casamento, mas que a gente não passe o carro na frente dos bois. Eu tenho uma frase muito interessante, não sei de quem que é, mas eu costumo falar ela. Uma graça só é graça se ela vem no tempo da graça, porque se ela vem fora do tempo da graça, ela pode se tornar uma desgraça. Ou seja, se eu quero uma graça de Deus e não estou pronto para ela, e ela vem na hora errada, ela pode me destruir. Nós até já ouvimos isso, um carisma, ele pode nos destruir. Se a gente vive ele na forma errada e na hora errada. A aliança também que a gente constrói na comunidade, ela tem que ir nos passos. E agora eu vou ler um pouquinho só dos passos, né? Os primeiros passos da comunidade. Quando alguém entra na comunidade, é importante deixar claro, e aí eu vou falar de coisas concretas, porque ele é bem concreto aqui. Primeiro, para nós que somos formadores e autoridades na comunidade. Primeiro passo, deixar claro para quem chega o que se espera dessa pessoa. Não só quanto ao trabalho, apostolado, tempo, mas sim quanto que ela é, quanto à sua atitude interior. Ou seja, essa pessoa deve conhecer a posição da comunidade em relação a questões da sua vida. Sua riqueza, sexualidade, exercício, autoridade, poder. Ou seja, ninguém que chega na comunidade nos primeiros passos pode estar ignorante do que a comunidade espera daquela pessoa. Se você se sente ignorante disso, procure saber. E se a comunidade sente que tem falado pouco disso, que fale mais e mais vezes. O que nós esperamos do outro? Está claro tudo que a gente espera dele? E isso tem que ser, assim, uma prioridade no início.
Faz parte. Deve conhecer claramente suas responsabilidades e seus direitos, né? E ter claro tudo, né? Os que entram na comunidade fazem a passagem da sua própria cultura, ou seja, seus amigos, sua independência, para a cultura da comunidade. Antes de entrar para a comunidade, eu tinha uma vida. Eu tinha uns amigos, eu tinha um jeito de ser, eu tinha uma rotina, eu tinha decisões que eu tomava por mim mesmo. A hora que eu entro para a comunidade, aí eu passo para a cultura da comunidade. As pessoas que a comunidade tem para estar do meu lado, o que a comunidade espera de mim, a minha rotina a partir da comunidade, a perda da minha independência na comunidade, né? Esta passagem, e aí para nós formadores terem uma compreensão, passar da cultura própria da pessoa, ou seja, da sua individualidade, da sua autonomia, para uma vida na comunidade, pode ser uma provação. Para aqueles que entram, né, podem demorar meses, semanas e meses, para conseguirem entender o que a comunidade espera. Sentem-se angustiados, têm dúvida, né, não têm clareza das ideias. Será preciso ajudá-los muito nesse período. Isso eu posso falar, diante de algumas coisas que a gente às vezes tem que orientar alguns formadores, que quem chega na comunidade, no primeiro ano, sofre muito. Tem muita dúvida. O primeiro ano é um ano disso. É um ano de ter dúvida, é um ano de errar, de acertar, de pensar, de repensar. Isso é próprio do primeiro passo. Isso é próprio. Isso não é de algum... fulano chegou, fulano está com tanta dúvida. Isso é próprio do primeiro ano. Por quê? Porque por mais que às vezes a gente esclarece o que a comunidade espera, a pessoa ainda não sabe direito. E a pessoa às vezes faz o que a comunidade não espera dele. A pessoa às vezes erra naquilo que a gente já está acostumado a fazer. A gente está acostumado. Quem já está aqui há muito tempo, você está acostumado que formação de primeiro... Estou dando um exemplo que não acontece, não, mas é porque esse é o primeiro ano. Mas daqui a um tempo a gente está acostumado que formação de primeiro sábado, formação mensal é uma prioridade. Quem está chegando sabe que aquilo é prioridade, mas ainda não tem a dimensão daquela prioridade. E vai errar. E aí a comunidade vai ter que ajudar. Esse é um erro do primeiro passo. Se a pessoa não supera esse erro, ela não passa para o segundo passo. Também. Vocês estão entendendo? Se a pessoa não supera os erros primários, ela não tem como dar passo. Mas também nós temos que ter uma compreensão dos erros primários. Tem gente que no primeiro ano vai ter angústia de pensar assim, nossa senhora, mas a comunidade está me cobrando demais. Vai ter essa angústia. Por quê? Porque a pessoa está se libertando de algo que ela era para se tornar algo que ela começa a ser. O que ela era? Uma pessoa autônoma. O que ela começa a ser? Uma pessoa consagrada. Na vida fraterna, gente, nós precisamos olhar isso com muita misericórdia. Olhar isso com muito cuidado. Cuidar dessas pessoas que estão chegando. Para que as pessoas não se percam nas suas dúvidas, nas suas angústias, nos primeiros erros, e não consigam dar mais que os primeiros passos. Sim? Com certeza. Uma mais intensa, porque a vivência é mais intensa, né? O que é a diferença da comunidade de vida de aliança? A intensidade da entrega. No sentido assim, a entrega é a mesma, mas quando eu estou na comunidade de vida, a minha entrega é mais intensa, porque eu deixo tudo. Os conflitos também são mais intensos. Aí cada formador já é da comunidade de vida de aliança justamente para trabalhar isso. A entrega é mais intensa. Agora, claro, gente, tem conflitos que são próprios de cada passo. Se a pessoa não supera aqueles conflitos daquele passo, é sinal que ela precisa voltar e precisa continuar até dar conta de superar, ou realmente ela não vai dar conta de estar na comunidade. Alguma pergunta? Não? Reconhecer os laços criados. Né? Reconhecer os laços criados. Alguns entram na comunidade atraídos pelo estilo de vida simples e pobre, em que a partilha, acolhimento, primazia do relacionamento entre as pessoas, entram na comunidade atraídos por algo que a comunidade faz, né, alguma coisa que ela faz, um jeito de vida dela. Isso é o normal. Né? Ninguém vem para a comunidade só porque Deus chamou. Eu rezei lá, né, para vocês entenderem isso. Assim. Eu rezei lá na minha casa, eu moro aqui em Divinópolis, lá na minha casa rezei, Deus falou comigo assim,
Comunidade Teotocos de Santa Bárbara de São Paulo. É lá que eu quero que você vai. Aí eu junto as minhas coisas e vou embora para lá. Algo me atrai na comunidade. Algo me atrai. Algo me chama atenção. E isso é nítido. E os primeiros passos eu vivo naquilo que me chama atenção. Agora, depois do chamar a atenção, quando que eu começo a reconhecer os laços? Quando eu passo do que me chamou a atenção para ser aquilo que Deus espera que eu seja. Aí eu começo a reconhecer os laços. Tenho certeza que muitos aqui foram atraídos por algo que a Missão Maria de Nazaré era. Mas só vão conseguir reconhecer laços e perceber laços verdadeiros se ultrapassarem o que foi chamado a atenção e começarem a viver aquilo que são chamados a ser realmente. Entender que estar na comunidade é um chamado de Deus, que Deus que me colocou aqui, que Deus que me pôs junto com essas pessoas. Sair daquela primeira atração e perceber da minha vocação. Conseguiram entender? Eu vou para a comunidade porque ela tem abrigo. Nossa, eu gosto de chamar de abrigo, então eu vou fazer o vocacional por conta dos abrigos e tal, e tal, tal, tal. Aí eu entro na comunidade, já amo os abrigos e tudo mais. Passa um tempo, esse não pode mais ser o meu motivo de estar aqui, de permanecer aqui. Aquilo que me atraiu no início não pode ser o motivo que vai me fazer estar na comunidade. Aí eu passo a perceber, Deus usou daquela isca para me trazer para cá, para construir em mim um chamado, e eu começo a perceber, eu estou aqui por Deus, porque Deus me quer aqui. E reconhecer o laço que Deus me dá com os meus irmãos. Entenderam? Esse é o reconhecer laços. Depois do reconhecimento de laços, vem o sim definitivo. Antes do sim definitivo, tem uma coisa que fala aqui no livro, que é a decisão de se fixar, a decisão de estar na comunidade. Antes de eu dar o meu sim definitivo, eu já tenho que ter decidido que esse é o meu lugar. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou ser para sempre. E tudo isso, gente, relacionado sim às pessoas. Porque o sim definitivo, é interessante que fala aqui no livro, quando eu lia isso, ele fala assim: fazer aliança é plantar-se todos numa mesma terra. Foi Deus quem nos chamou para juntos sermos sinais da fidelidade e amor. Esse nos chamou para sermos juntos. Eu reconheço os laços, Deus me chamou para estar com pessoas. O sim definitivo é um sim a quem? É um sim a quem? A Deus e aos irmãos. Nós, quando damos o nosso sim definitivo, por exemplo, eu já dei o meu sim definitivo. Tem alguns irmãos que também já deram. Nós demos um sim definitivo a Deus e aquelas pessoas que já deram um sim definitivo comigo. O dia que chegar a sua hora de dar um sim definitivo, você vai ter que entender que você vai estar dando um sim definitivo a Deus e as pessoas que também já deram esse sim definitivo. Mas quem não deu sim definitivo, eu também estou dando sim? Também tá. Mas você não pode estar preso a eles, porque talvez eles não cheguem lá. Se você estiver preso assim, eu vou dar o sim definitivo, porque parece que a Natália também vai dar, mas eu estou um ano na frente dela, então eu vou dar, mas depois ela vai chegar. Se ela não chegar, não, eu vou dar um sim definitivo a Deus. Primeiro, Deus me chamou, e me chamou a estar com essas pessoas que estão aqui junto comigo. Nesse sim junto comigo. Então, o sim a Deus é um sim a pessoas, não é um sim só a Deus. Né? A gente tem aquela mania de falar assim, isso é bom, porque isso nos fortalece. Eu estou aqui por causa de Deus, porque também as pessoas, e tal, eu estou aqui por causa de Deus, mas Deus me colocou aqui também por causa dessas pessoas. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que a gente tem que trabalhar o crescimento, o perdão, a paciência, por incômodo que o outro me faz ser menor. Por quê? Porque o meu sim é a Deus e às pessoas que estão comigo. Há uma vida fraterna. Porque se fosse só a Deus, não precisava de chamar comunidade. Podia chamar outra coisa. Comunidade é um ajuntamento de pessoas. É um número grande de pessoas. É pessoas junto conosco. Aí tinha que chamar outra coisa.
Entenderam? E aí, depois de reconhecer os laços, ou seja, dou os primeiros passos, cometo erros, sou atraído e tal, aí eu passo dessa atração inicial para reconhecer que Deus me quer nesse lugar. A partir desse reconhecimento, e de eu amadurecer esse reconhecimento, eu dou em todos esses 3 aspectos, eu tenho que perceber que Deus coloca pessoas do meu lado.